Eu tinha feito algo lá atrás que foi criado um nome, e um nome muito forte como ladrão, né, cara? Então não era justo que eu dissesse assim que eu iria parar e todo mundo ia bater palma pra mim ou coisa parecida. Eu bati a carteira, tu ia imaginar se um batedor de carteira da década de 70, adiante dos escândalos hoje, depois de 35 anos, 45 anos, tu ia imaginar se era uma coisa muito pequena. E eu bato no pé e digo, eu fui ladrão, mas só direito, quanto eu te devo. Esse carro, ele é 1979, modelo 80. Comprei esse carro num consórcio, onde o consórcio já estava sorteado. Tinha 32 prestações já pagas e faltava 22 prestações para eu pagar, né? E eu tinha parado recente do crime na finalidade de ser um motorista de táxi. E aí é o seguinte, peguei essa oportunidade e prateei de táxi e fui trabalhar sem carteira de motorista, sem nada. A minha intenção era pagar o primeiro carro, eu tinha que pagar. Para mim não interessava se era de noite, se era de dia. Quando eu paguei um, eu disse que eu podia ter 10. E depois que eu paguei os 10, eu sonhei com 100. E 100 daí eu fui encarando. Esse carro, se Deus quiser, mas lógico que Deus quer que ele é meu camarada, esse carro vai pro filme junto comigo. Brevemente é o seguinte, eu tô no cinema e ele vai estar junto comigo. Olha, eu quando eu era ladrão, tinha difícil tu acreditar, ou alguém acreditar, ou a sociedade até como toda acreditar. Porque eu, quando eu era ladrão, eu já tinha uma filosofia de vida. Mais uma vez agradecemos a presença de todos. Eu tenho até uma lei comigo que eu digo o seguinte: ninguém morre por trabalhar demais e nem por amar demais. Eu, dentro dos meus 10 anos que eu fui ladrão, o seguinte, eu arrisquei duas coisas na vida importantíssimas, que é a vida e a liberdade. Então, por que não eu encarar de um outro lado a vida de verdade, um lado honesto? Então foi o que eu fiz. Ei, Silvio, eu estou de frente hoje com um empresário de sucesso, um cara determinado que adora o que faz. Uou. Olha só, também vou começar com um homem que roubou em criança, depois se regenerou. Um empresário, Sila da Conceição. Tá bem? Eu era diretor da divisão de crimes contra o patrimônio, furto e roubos. E o Silas vivia à margem da lei. E por algumas vezes ele chegou a ser detido e apresentado à minha pessoa, como diretor da divisão, delegado-diretor. E passou e eu nunca mais se encontrei com o Silas, só vi o Silas depois como empresário, no programa do Jô Soares. Aí eu disse, fiquei impressionado, que maravilha. Achei o dinheiro. Achou? Cadê? Não, tá Onde é que tá aqui? Eu disse, ele vai bater, vai bater. Olha, puxou já. Ele disse, olha, já tirou a carteira do Jô. Gente, mas não dá pra sentir mesmo. Não dá. Não tem dinheiro, toma. O maior punguista do Brasil, um dos empresários mais bem-sucedidos do país. Eu quero ser como a locomotiva para atropelar você, fazendo tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic. Em todos os cantos, vendo as flores a nascer. Todos nós, ser humano, temos uma história.
uns mais cruel e outros menos cruel, você tá entendendo? Só que é o seguinte, pessoas às vezes têm medo de contar a sua história. Tantos anos atrás, eu passei ali naquela Avenida Paulista, né? Diversas vezes, metendo a mão no bolso dos outros dentro dos ônibus, né? E ali, naquele momento ali, com vocês com a câmera para cima e para baixo, né? E eu me perguntava, será que é eu mesmo? Será que é o Sila que está aqui, nesse momento? Eu digo sempre que o lado social você tem que estar mais ligado e mais atento, entendeu? Porque quando você está dentro da roda do crime, você já sabe que todo mundo é ladrão mesmo, né? Eu quero ser como um gato do mato que vive só meando. A dedicatória lá nessa livraria nesse dia, é o seguinte, quem fez a dedicatória foi o João Estrela e ele me dava para me assinar, né? Eu sou realmente analfabeto porque eu não sei ler nem escrever, né? Eu aprendi a desenhar meu nome preso. Meu nome eu sei de cor, de cabeça, de tudo, tá entendendo? Mesmo que você vá entrevistar uma pessoa que conhece o Sila, que supostamente poderia ter medo de eu comentar alguma coisa com ele, as pessoas às vezes se soltam muito, né? E vão falando. E muita gente, uma coisa que todo mundo falava é que todo mundo achava que ele mentia, que ele não é analfabeto. Achava que era mentira dele, que ele dizia que era analfabeto para poder entender melhor o que estava acontecendo e manipular melhor as coisas e tal. Porque ele tinha essa imagem de um grande manipulador. Era uma coisa que aparecia. Mas enfim, acho que a primeira impressão que eu tive dele foi de um cara muito inteligente. Muito inteligente e com alguma coisa diferente. Eu acho que a primeira coisa que ele me despertou foi uma grande curiosidade. Eu via nele alguma coisa a mais do que só inteligência, do que só eloquência, uma coisa dura, alguma coisa estranha que acho que tem a ver com a vida dele, coisas que ele fez que foram coisas pesadas. Acho que ele tem um lado sombrio, muito grande, sobre o qual ele nem sempre gosta de falar. E às vezes para tirar disso era muito difícil. Mas acho que está ali. Você vê desde o início que por trás dessa eloquência, dessa capacidade de te conquistar, porque ele é um cara que está sempre querendo te conquistar, né? Todo mundo, homens e mulheres, acho que as mulheres com outros objetivos, mas os homens também, ele é um cara que está sempre querendo te convencer, te seduzir. E eu senti também, de cara, era uma coisa difícil e interessante na minha relação com ele, que ele era capaz de me ler muito perfeitamente, a mim e a todo mundo. Com minha capa sombria, com a mente tão fria, atrás da felicidade. Tá gravando? Digo hoje repetitivamente, quem se esquece do seu passado, condena o seu futuro. Então eu não vim para negar o meu passado, não. Eu vim para assumir ele. Quando eu falo disso, que eu vim para assumir ele, não é fazendo apologia ao crime, não. Porque quando eu falo que eu fui ladrão, todo mundo pensa que eu assaltei banco, todo mundo pensa que eu matei fulano, todo mundo pensa que eu... Não, meu irmão. Eu fui um ladrão, batedor de carteira. Em 1970, desci aqui nessa rodoviária. No Brasil só tinha aquele barro vermelho, não tinha essas gramas que a gente está vendo hoje. Ladrão tinha bem pouco. E numa dessas vindas minha, subi dentro de ônibus para meter a mão no bolso dos outros lá, e acabei entrando em cana. E aí passei 4 meses aí na cadeia, na Papuda. Tentar passar, hein? Quando eu entrava aqui, entrava num camburão, né? Não tinha como o cara olhar nada e nem ver nada. Naquela época era ditadura, né, cara? Do pescoço para baixo tudo era canela. Já pensasse naquela época, teria por volta de 19 anos, pô. Então passa um filme que começou praticamente tudo aqui, né? Nessa cidade, né?
saí de Belém, da rodoviária de Belém, né? O ônibus andou por volta de, sei lá, alguns quarteirão, 10, 15 quarteirão, no Almirante Barroso, e parou na porta de uma delegacia. E aí dizendo, olha, tem um ladrão aqui dentro. E eu já fiquei encanado lá mesmo. E o ônibus seguiu, veio embora. Então essa foi a primeira tentativa que eu fiz para vir para cá, para Brasília. Na segunda foi que deu certo, que eu vim até aqui. Cara e a coragem. Não tinha ninguém esperando. Na minha época não tinha político, era o batedor de carteira e o assaltante. Eu era preso mesmo ladrão ali por bater uma carteirinha. É engraçado, interessante isso. Hoje é tanto ladrão que você é o seguinte, parece assim que tem mais ladrão do que vítima. São Paulo, na época, para mim, o cara que tinha vindo lá do norte, de Belém do Pará, né? E chegar aqui em São Paulo e ver um mundaréu desse aí, para mim parecia ser um paraíso. Dizia também mais, dizia que São Paulo não era para ser Brasil, eu falava dessa forma. Eu acredito que naquela época, não sei hoje também, mas eu acredito que ainda tenha pessoas que vêm fazer compra em São Paulo para vender fora, o cara que vende roupa, sacolão que a gente chama, né? A gente tinha um expediente, de manhã cedo saía, a gente chamava para o trabalho, aonde o seguinte, a gente ia subir e descer dentro dos ônibus, que era o trabalho que a gente fazia. O trabalho é assim, fácil, é prático, é instrutivo. Eu até dizia que São Paulo, para mim, era uma cidade que o cara vivia ou trabalhando ou roubando, mas tinha condição de se viver. Aqui eu uso uma vela, por quê? Porque não tem outro fogo. Essa é a razão que eu esquento por dentro. Esquentou o balde, uma panela, uma bacia, na proporção que vai aquecendo, vai passando e vai soltando. Muitas das vezes, o que eu faria? Eu subia dentro de um ônibus, naquele tempo o ônibus tinha duas portas, uma na frente e outra atrás, o passageiro entrava por trás e a gente tinha o alcance de quando o passageiro subia no ônibus, a gente tinha a condição de ver no volume da calça dele se o dinheiro era na liga ou se o dinheiro era sem liga, né? Porque naquela época o pessoal usava muito calça de tergal, um tal, tinha até uma propaganda na televisão, um tal de senta, levanta, a calça que não amarrotava, né? Eu percebi que isso aqui não ia me levar a lugar nenhum. Era um sucesso para mim passageiro, era um momento passageiro. E eu, com essa visão, o que é que eu fiz? Eu troquei todo esse volume, vamos dizer, de dinheiro por uma vida honesta. De Guarulhos é o seguinte, é uma outra situação, é uma história um pouco diferenciada, porque o cara está me levando ali para me contar uma história de empreendedorismo, né? Que para mim chegar a ser ladrão, eu fui um bocado de coisa na vida, eu fui pipoqueiro, fui motobenzeiro, fui vendedor de tapioca, fui engraxate, fui guia de cego, eu fui um bocado de coisa, né? Então, quando eu cheguei dentro do crime, já com 19 anos de idade, eu tinha um conhecimento que a vida era feita de planejamento. Sila da Conceição, uma honra tê-lo aqui. É meio complicado. O comércio é para todo mundo, mas nem todo mundo é para o comércio. Em primeiro lugar, boa noite. Boa noite. Boa noite. Veja bem, em primeiro lugar, seja ele qualquer negócio, chama-se o nome disciplina. Às vezes você vê dentro de uma empresa 10 pessoas trabalhando, um ganha 5 mil e um outro ali ganha 1.000, um outro ali ganha 600. Às vezes você vê o que ganha 5 mil, vive mais atropelado do que o que ganha 600, não tem essa? Então, gente, não se cresce com aquilo que você ganha. Você só cresce com aquilo que você deixa de gastar. Como conheço hoje cara para trabalhar excelente, mas para gastar ele é mais. Eu lá dentro do crime, eu tinha todo aquele respeito. E como ladrão eu não ganhei dinheiro para ser o que eu sou hoje, mas eu ganhei um conhecimento. Se o crime fosse bom, tinha permanecido nele, né? O crime foi uma fase ali para mim, dos 19 a 29 anos de idade. Que eu acho que se eu não parasse aos 29 anos de idade, eu ia continuar sendo ladrão igualmente como os outros já tinham. Eu já via ladrão ali com 50 anos, com 40 anos, 45 anos, 60 anos. Eu me preocupava com isso.